Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales e estou gravando esse vídeo para auxiliá-los na utilização de índices em bancos de dados, especificamente no PostgreSQL. Índices são estruturas de dados que auxiliam a busca de dados em tabelas. São objetos do banco de dados que podemos criar, eliminar, enfim, gerenciar como qualquer outro objeto do banco de dados. O ganho de desempenho do banco de dados ocorre na otimização do tempo de busca, ao custo de escritas adicionais e necessidade de maior espaço à disposição no sistema para a manutenção do índice. Então, isso significa que deve-se criar um índice para cada campo de cada tabela do banco de dados a fim de aumentar o desempenho? Não. Na verdade, é exatamente o contrário. Se usado sem critérios, pode prejudicar o desempenho do banco de dados com varreduras e armazenamentos desnecessários. A forma mais comum de indexar dados no PostgreSQL é pela criação de uma árvore autobalanceada. Há outras estruturas de dados cujo emprego na indexação pode auxiliar o desempenho no banco de dados. Árvores balanceadas são apenas o método mais comum. Mas como funciona uma árvore balanceada? Utilizemos o exemplo deste pequeno conjunto de dados, o intervalo de inteiros de 1 a 7, onde eles foram inseridos na ordem 7, 4, 1, 5, 2, 3 e 6. Sem o emprego de um índice, ao buscarmos pelos registros do número 2, teremos que fazer uma varredura pelo conjunto de dados completo, ou seja, serão necessárias 7 leituras. Vejamos o exemplo do emprego de uma árvore balanceada na indexação desses valores. O balanceamento de uma árvore significa que, a partir da raiz, cada ramificação à esquerda de cada galho representa um valor menor do que o valor do galho que a originou, e também que cada ramificação à direita de cada galho representa o valor maior do que o valor do galho que a originou. Esse exemplo mostra uma árvore em que a raiz é o número 4, cujas ramificações são os galhos 2 à esquerda e 6 à direita, dos quais, respectivamente, as ramificações são as folhas de valores 1 à esquerda e 3 à direita do galho 2, e 5 à esquerda e 7 à direita do galho 6. Mas por que ela é ainda autobalanceada? Ela é autobalanceada devido a que, ao alterarmos o conjunto de dados que ela indexa, ela automaticamente se reconfigura, de forma a refletir um novo balanceamento para o conjunto de dados que representa então. Por exemplo, removemos os valores 5 e 6 do conjunto de dados. Logicamente, devem também ser removidos da estrutura de dados de indexação. Veja que a nova raiz da árvore é o valor 3, com duas ramificações, os números 2 e 4, cujas ramificações são os números 1 para o galho 2 e 7 para o galho 4. Uma árvore um tanto diferente da anterior, devido à propriedade de balanceamento. Vejamos então um exemplo prático desses conceitos no banco de dados Postgres. Através de uma projeção com limite de 10 registros, verifiquemos a tabela pessoa deste banco de dados. Pode-se observar que ela possui 3 atributos, o ID do tipo inteiro, que é a chave primária da tabela, e os atributos nome e CPF do tipo texto. Verifiquemos a contagem de registros na tabela pessoa. Verificamos que ela contém 1 milhão de registros. O pgadmin traz em sua interface gráfica a possibilidade de verificarmos o tempo de execução das instruções aplicadas. Isso pode ser verificado no canto inferior direito da interface, na escala de milissegundos. Por exemplo, essa pesquisa pela contagem de registros na tabela pessoa teve o resultado retornado em 132 milissegundos. Lembrando que o atributo ID é a chave primária da tabela pessoa e que chaves primárias são automaticamente acompanhadas de um índice, façamos uma busca pelo registro cujo ID é igual a 800.000. Select *from pessoa where ID igual a 800.000. Vejam que o registro foi retornado em 5 milissegundos. Façamos então uma pesquisa semelhante, mas que ao invés de utilizar a chave primária, utiliza o CPF para buscar o mesmo registro.
select asterisco from pessoa where CPF igual a 8971774717. O mesmo resultado foi retornado em 119 milissegundos. A diferença de desempenho observada ocorreu justamente pela utilização ou não do índice. Realizemos a pesquisa com o índice 5 vezes para verificação do tempo de execução. 1, 2, 3, 4, 5. Todos com tempo de execução próximo, em torno de 15 milissegundos. Agora sem a utilização do índice. 1, 2, 3, 4, 5. Também todos em torno de 110, 120 milissegundos. Criemos então um índice para o atributo CPF da tabela pessoa. Create index e pessoa CPF on pessoa no campo CPF. Criado com sucesso. Note que o tempo de criação do índice no banco de dados foi de 4,2 segundos. Isso ocorreu devido a que foi necessária uma varredura por todo o milhão de registros da tabela a fim de criar uma árvore balanceada para os valores do atributo CPF. Agora, após a criação do índice para o atributo CPF da tabela, realizemos novamente a pesquisa que anteriormente, em média, estava retornando o resultado em 110 milissegundos. 14, 14, 15, 13, 3. Podemos também remover o índice criado na instrução anterior. Drop index e pessoa CPF. Removido. Agora realizamos a pesquisa anteriormente otimizada. 72 milissegundos, 142, 128, 129, 112. Comparando com uma pesquisa com índice, 4, 5, 13, 14, 13 milissegundos. Fica então evidente a importância da utilização adequada dos índices em bancos de dados. Momento filosofia da computação. Como vocês, analistas de sistemas, determinariam se um índice deve ou não ser criado para um campo de uma tabela? Um bom ponto de partida é pela definição de se ele é frequentemente utilizado como critério de junção com outras tabelas nas pesquisas do sistema. Veja que a facilidade da criação automática de um índice para as chaves primárias das tabelas pode se dever a que as chaves primárias possivelmente correspondem a chaves estrangeiras de outras tabelas. Mais uma vez, espero que esse vídeo auxilie a vocês na disciplina, bem como em seu desempenho profissional. Um forte abraço a todos.